E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje então a gente vai fazer uma aula aqui diferente, a gente vai usar apenas duas ferramentas para editar 4 fotos do meu workshop, o ensaio fotográfico na prática. Esse workshop foi realizado aqui no meu estúdio no mês passado. A gente vai repetir esse workshop em São Paulo em agosto, já está lá no site as datas desse workshop. Não esqueçam que também no final do mês, semana que vem, a gente tem um workshop aqui no meu estúdio, que daí vai ser o workshop de retratos. Eu editei já essas fotos com o pessoal do workshop, aqui a gente tem o clique do Eduardo, da Lúcia, do Thomas e da Marisa, mas agora eu vou editar com vocês aqui de uma maneira um pouquinho diferente, usando apenas duas ferramentas, pessoal. Isso é muito incrível, a gente vai usar somente a curva de tons e o filtro radial aqui de cima. Essas duas ferramentas elas são muito poderosas. Quando a gente tem que editar um ensaio rapidinho, eu uso muito essas duas ferramentas e vou mostrar para vocês. Então o que a gente tem aqui? No clique do Eduardo aqui vocês já podem perceber que a nossa imagem está um pouquinho super exposta, isso já aparece aqui. Obviamente a gente poderia resolver esses problemas mexendo nos sliders de exposição, de realce, sombras, brancos e pretos aqui do Lightroom, mas existe uma forma muito mais simples de se fazer isso, pessoal, que é mexendo na barriga da curva de tons. Vejam só o que acontece quando a gente baixa aqui a barriga. A gente baixa, na verdade, pessoal, é como se a gente estivesse mexendo no slider de exposição, de realces e de sombras, de uma maneira muito qualificada, preservando a questão das sombras ou dos realces. Se vocês quiserem preservar mais realces, vocês baixem mais por aqui. Se vocês quiserem preservar mais sombras, vocês baixem a barriga mais por aqui. De forma mais igual, pessoal, eu diria que a melhor forma é a gente baixar o miolo da barriga. Então, às vezes, quando eu tenho que corrigir problemas de exposição, eu venho direto aqui na minha barriga da curva, porque já mantém e já dá um pouquinho de contraste, porque mexe nas sombras e nos realces junto. Obviamente que preserva a questão do nosso ponto de branco e ponto de preto, porque isso fica ancorado aqui nos dois pontos da curva. Então eu gosto muito de trabalhar dessa maneira para fazer esse tipo de correção de maneira bastante rápida. Nessa foto aqui do Eduardo, não tem nada aplicado aqui, pessoal, nem mesmo o meu básico pessoas aqui de retrato. Se vocês não sabem ainda, vocês ainda não utilizaram isso, tem no canal como vocês construírem o básico pessoas. Vejam só, o básico pessoas aqui, ele já devolve bastante contraste, nitidez para a imagem. Vou aplicar aqui mostrando aqui para vocês. Essa é uma funcionalidade nova do Lightroom que já dá esse preview aqui. Vou fazer um vídeo sobre essas novidades aí do Lightroom em breve. Mas voltando aqui à nossa foto do Eduardo, então essa nossa primeira correção, olhem o antes e depois, a gente fez apenas mexendo ali na barriga da curva. E daí a gente vai aplicar aqui o filtro radial, não de forma criativa, mas apenas para criar esse efeitozinho aqui de vinheta que eu gosto bastante. Quem me acompanha sabe que eu curto bastante esse efeito aqui. A gente vai inverter esse nosso radial para que o que esteja em jogo, seja, se eu aperto o O, vocês veem o que está em jogo aqui, o que está sendo aplicado nesse meu radial. Deixa eu tirar essa informação aqui e vejam só o que a gente vai fazer. Para zerar os efeitos, pessoal, vocês podem apertar 2 vezes aqui no botãozinho efeito e eu vou subexpor daí aqui o meu fundo, vou tirar um pouquinho de realces também desse meu fundo, justamente para trazer e dar esse destaque maior aqui para a Laís. Então vejam só, com 2 ferramentas, olhem o resultado que a gente já chegou aqui em poucos minutos, a gente tem esse antes e depois. Vou mostrar agora para vocês formas mais criativas da gente trabalhar com esse filtro radial. Nessa foto aqui do Thomas, a exposição ela já está bem resolvida, então a gente vai trabalhar aqui com o filtro radial apenas para a gente fazer algo mais criativo. Vou selecionar aqui no meu filtro a Laís,
Vejam só que por aqui vocês podem determinar o tamanho, a amplitude aqui do filtro, e se vocês quiserem girar, vocês vêm aqui na ferramenta, a ferramenta se transforma e vocês podem fazer esse giro aqui se vocês quiserem ser um pouquinho mais preciosistas. Bacana. Aperta o O, vocês vão ver que está sendo aplicado aqui dentro o filtro radial. Não é isso que eu quero inverter esse filtro, eu quero que ele seja aplicado aqui fora. Truque bacana, pessoal, porque nem sempre a gente tem aqui essa difusão exatamente onde a gente queria. A gente pode mexer aqui nesse slider aqui de difusão e vejam só que a gente consegue fazer esse jogo aqui onde a gente quer, mas eu gosto bastante dessa difusão em 50. O que eu normalmente faço é pegar o meu pincel e vejam só, com o meu pincel, eu tenho ele em positivo, que se eu marcar aqui a Laís, eu continuo pintando. Porém, se eu aperto Alt, esse meu pincel ele se transforma em negativo. E daí o que significa? Com o Alt aplicado, eu posso tirar das áreas que eu não gostaria que fossem aplicadas aqui na nossa imagem. Não é interessante tirar de tudo, porque é legal que a gente tenha essa nossa difusão aqui, tá? Então eu não vou tirar completamente aqui da Laís, só não vou deixar entrar aqui no cabelo dela, porque o que a gente vai fazer é dar uma escurecidinha nesse fundo e mexer um pouquinho com a questão de cor. Então, fiz este efeito aqui. Na verdade, eu até vou cancelar esse meu radial, vou fazê-lo novamente, porque no momento que eu pintei eu perdi a minha difusão. Então vamos fazer novamente, tá? Vou pegar aqui meu filtro, vou fazer mais ou menos do tamanho que eu quero, vou invertê-lo e daí eu vou na minha ferramenta de pincel, está em mais, seguro o Alt, vem para menos, despinto onde o efeito foi aplicado, ótimo. Agora eu posso apertar a tecla O de overlay e tirar aonde está aparecendo o efeito. E vejam só o que eu vou fazer, pessoal. Eu vou mexer na parte de exposição somente no meu fundo. Eu vou subexpor este meu fundo aqui para criar este efeito aqui de dar mais destaque na Laís. Vou fazer isso até um pouquinho mais. Tenho já esse efeito que eu gosto bastante. E vejam só que bacana, um efeito bem criativo que a gente pode trabalhar com esse filtro, pessoal. Vocês podem inserir uma cor dentro desse radial. Então, aqui vocês têm o espectro de cores numa linha horizontal, vocês vão escolher um tom desde o vermelho até um tom bem magenta. Vou inserir, por exemplo, aqui um tom meio alaranjado, meio amarelinho. E se eu mexo aqui na saturação, daí nesse eixo vertical, ele vai ou aplicar mais ou menos aquela cor que vocês escolheram aqui no eixo. Então vejam só, eu posso criar este efeito aqui na Laís de dar uma esquentadinha, pintar de amarelo aqui esse fundo sem afetar os tons de pele. É como se a gente estivesse trabalhando lá no split toning, mas de uma forma bastante seletiva. Então vejam só, a gente poderia aplicar vários tipos de cores e de tons aqui nessa foto da Laís. Gostei aqui dessa parte aqui, aplicando 51, vou dar mais uma saturadinha de leve aqui. E daí vocês veem aqui, dei o Enter, eu tenho um antes e depois, fazendo apenas essa edição, perdão aqui. Esse é um problema, dá para vocês desabilitarem isso dentro do Lightroom. Quando a gente passa aqui, ele aplica já os presets. Então aqui a gente tem um antes e um depois, pessoal, utilizando apenas aqui a ferramenta radial. Como já disse para vocês, a gente vai usar duas ferramentas. Se vocês querem essa imagem um pouquinho mais contrastada, o Lightroom ele já nos dá duas opções aqui de contraste, contraste médio, contraste intenso, que é uma curva em S, como quem já está um pouquinho mais aprofundado sabe como funciona o contraste. Eu fiz uma curva de contraste mais leve aqui,
preservando os meios tons, apenas levantando um pouquinho os meus realces e puxando aqui as sombras. Para quem gosta de uma imagem um pouquinho mais contrastada, a gente pode criar este efeito aqui. Então, com duas ferramentas, eu saio daqui e eu chego aqui. A gente vai aplicar esse mesmo efeito nessa foto maravilhosa aqui da Lúcia, pessoal. Olha só, tá um pouquinho lavadinha a nossa imagem, então a gente já vai começar aplicando aqui na nossa curva um contraste. Vou aplicar aqui neste caso o contraste médio já do Lightroom. Vou vir no meu filtro radial, vou selecionar eu e a Laís. Fui modelo também no workshop, vejam só, que a gente não faz por esses alunos. Então, selecionei eu e a Laís aqui, aperto o para ver onde está sendo aplicado. Não quero que aplique na gente, quero que aplique só na parte de fora. Apertei novamente o O e aqui eu vou mexer um pouquinho na exposição desse fundo aqui. Vou deixar nós dois mais destacados e vou aplicar algum tonzinho de amarelinho aqui na nossa foto, um pouquinho menos. Se eu quisesse deixar isso mais verde, pessoal, eu poderia aplicar aqui dentro do espectro de verde. Vejam só, a gente poderia saturar ou dessaturar este verde aqui. Vou aplicar um verdinho aqui bem de leve, dei o Enter, vejam o antes e depois como é que ficou, usando apenas duas ferramentas. E para a gente terminar, pessoal, a foto maravilhosa da Marisa aqui. Vejo que está faltando um pouquinho de contraste. Vamos lá na nossa curva de tons e agora vamos aplicar um contraste intenso. Vejam que ficou um pouquinho exagerado, então vamos ir para um contraste médio. Já resolveu melhor a nossa situação aqui. Percebam como é feita essa curva de tons aqui. Vamos novamente aplicar o nosso filtro radial aqui na foto. Aperto o O para ver onde está sendo aplicado. Faço uma inversão aqui no filtro, aperto o O novamente, diminuo um pouquinho essa exposição para dar esse destaque. E vejam, se vocês não quiserem aplicar cor, se for amarelo que vocês querem, pessoal, vocês podem fazer já diretamente aqui na temperatura de cor, não precisa nem ir lá aplicar algum tipo de coloração. O que eu quero mostrar aqui para vocês? Olhem só, eu vou exagerar aqui nessa temperatura, vou deixar bem amarelo aqui propositadamente, e vocês vão perceber que aqui está amarelo, mas aqui não está. Retomando, como é que a gente faz? A gente pega lá o nosso pincel e a gente vai pintar apenas aquelas áreas em que não estão amarelas. Se eu quiser entrar aqui no meio, para deixar isso mais verossímil, eu faço esses detalhezinhos aqui, esses acabamentozinhos aqui, dou o Enter e eu já tenho absolutamente tudo que eu preciso aqui na foto da Marisa. Esse é o antes e depois. E essa foi a nossa edição com apenas duas ferramentas, pessoal. Lembrando para todo mundo que a gente já tem o nosso curso de Lightroom na íntegra dentro da nossa plataforma em cursos.cesaraugustofotografia.com. Se vocês querem se aprofundar nessa ferramenta fantástica que é o Lightroom, e no mês de julho a gente ainda vai lançar o curso de Photoshop, que vai dar mais um boom nas nossas edições. Deem uma conferida lá. Grande beijo aí para todo mundo. Até mais. Tchau, tchau.